Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que é pastor Sérgio, pastora Vânia, estamos aqui para trazer mais uma palavra de bênção, de paz para a sua vida. E essa é uma semana muito especial, na verdade. É a semana que todos nós conhecemos como a Semana Santa. É a semana que Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação, amém. Só que antes disso ele passou um momento muito especial com os discípulos, chamado a Ceia do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, amém? Vamos iniciar orando, pedindo que Deus abençoe sua vida, que Deus realmente abra os seus ouvidos, os seus olhos espirituais, para que a graça de Deus esteja sobre nós, que a palavra de Deus possa estar revelada em nosso coração, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que é infinita, Pai. Nós te louvamos, rendemos graças a Ti, porque sabemos que essa é uma semana que nos traz à memória, Senhor, tudo aquilo que Tu viveste. Nos traz à memória o Teu flagelo em favor, em amor da humanidade. E hoje à noite nós queremos lembrar, Senhor, um momento tão especial que Tu teve com os Seus discípulos. E assim como nós, Senhor, que somos Teus discípulos, queremos fazer parte desse momento, fazer parte desse memorial que é a Santa Ceia, nessa semana tão especial que é a Semana da Páscoa. Uma semana de libertação, tanto no Antigo Testamento, daquele povo que estava preso na mão dos egípcios, como no Novo Testamento, que nós estamos presos nas mãos de Satanás. Fomos retirados. Amém. E como tu fala lá em Colossenses, que tu riscou toda a cédula, todo escrito de dívida que era contra nós, tu riscou e cravou-a na cruz e anulou completamente. Amém. Por isso nós te louvamos nessa noite. Queremos que tu esteja conosco, o Espírito Santo dirige tudo que vai ser falado, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Então, nós vamos falar hoje sobre a Ceia do Senhor, que antecedeu a Páscoa. E nós anotamos aqui 5 tópicos que nós achamos bem importantes, que Jesus nos deixou um ensinamento e Ele falou aos discípulos, que está em Lucas 22, 14 a 30. E gostaríamos de ler com você pegue sua Bíblia aí e acompanhe conosco para que possamos entender tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar, para falar para os discípulos e para deixar esse ensino para nós. Diz assim a palavra do Senhor: E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis do gentio dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre ele são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim, antes o maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior,
quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, eu e o pastor vamos conversar sobre o que nós aprendemos nesse texto. E o primeiro tópico que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele ansiava, né, pastor? Ele no versículo 15 aqui, a Bíblia diz que ele desejava muito comer essa Páscoa com os discípulos. Sim. E o que nós aprendemos com isso, né? Nós aprendemos que o que Jesus nos mostra aqui, que nós precisamos anseiar, nós precisamos desejar participar desse momento. É um privilégio, irmãos, nós podermos participar da ceia do Senhor. E nós precisamos entender aquilo que Jesus está nos ensinando a respeito disso. Não é, pastor? O que você pode falar? Não, Jesus desejou ardentemente, a Bíblia diz, né? Ele desejava muito aquele momento, porque Jesus sabia que aquele era o último momento que ele ia ter de uma refeição, de uma ceia antes da sua ressurreição com os discípulos. E ele falou que aquilo só se cumpriria novamente quando ele viesse no seu reino, né? Então era um momento muito especial que eles iriam passar juntos, um momento de comunhão. E é um momento que nós precisamos desejar. Nós precisamos ansiar ter esse momento com Deus, com Jesus em nosso coração. E sabe o que é mais interessante, irmãos? A maior intimidade que tem entre as pessoas é quando elas comem junto à mesa. E aqui Jesus estava nos ensinando a nossa intimidade com o Pai no momento que nós participamos da ceia do Senhor. É um privilégio porque nós estamos naquele momento de intimidade com o corpo e com o sangue de Jesus. E no segundo tópico que nós anotamos aqui é que Jesus expressa algo muito interessante. Ele expressa a sua gratidão por viver aquele momento com quem ele amava. A gente vê aqui no versículo 17 que ele diz assim: e tomando o cálice, o que ele fez? E havendo dado graças. E ele repete isso no 19 também, quando ele toma o pão e também dá graças. Jesus poderia ter agradecido, feito uma oração e agradecido por aquele momento todo, por aquilo que eles iriam viver. Sim. Mas ele quis separar esses dois momentos, porque era uma gratidão pelo seu corpo físico que ia ser dado em favor de nós e também pelo pão que estava na mesa. Assim como o seu sangue seria derramado por nós e também o vinho que estava na mesa. Porque a Páscoa, diferentemente, e a ceia do que a gente entende hoje, ela era uma refeição completa. Ela não era hoje como a gente faz um memorial de um cálice pequeno e um pedacinho de pão. Não, ela era uma refeição completa. Então, a gratidão que Jesus teve por aquele momento, realmente precisamos aprender com ele, isso precisa nos marcar. Sim, e também eu acredito que naquele momento Jesus pensou na gratidão, ele sentiu por estar fazendo parte do propósito de Deus, de reconciliar o homem a Deus. E isso tem que gerar no nosso coração também, irmãos, gratidão. Nós precisamos ser gratos. Gratos por ter a oportunidade de participar do corpo e do sangue de Cristo, que é a comunhão com o corpo da igreja, o fato de nós sermos igreja, de nós termos a oportunidade, de nós podermos dizer: eu vou fazer esse memorial em lembrança ao meu Senhor. E eu sou grata, eu sou grato por esse momento, eu sou grato por participar, porque quantas pessoas estão aí fora dando as costas para o Senhor e nós temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. E o terceiro ponto que nós anotamos, pode ler, pastor, está no versículo 21. Versículo 21 diz assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa. O
que acontece? A gente vê aqui algo muito importante, que Jesus, nesse texto, ele mostra que ele sabia que aqueles que estavam na mesa participando da ceia, em memória à última refeição, a última comunhão que ele ia ter com os discípulos, eles sabiam que nem todos que estavam ali amavam ele verdadeiramente. Ele diz que ele sabia quem ia o trair. Ele sabia. E o mais interessante é que quem ia traí-lo participou, né, pastor? Participou da ceia, comeu e bebeu, não é isso? Sim, sim. Então o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que muitas pessoas, elas participam do corpo de Cristo, mas com motivação errada. Mas tem aqueles que participam do corpo com a motivação correta. Mesmo sendo falho, como Pedro, a gente vai dar um exemplo de Pedro, que disse que dava vida por Jesus, né? Verdade. E logo mais tarde ele o traiu. Ou seja, ele tinha uma fragilidade humana, né? Mas aqui mostra que ele tinha um coração, que ele amava verdadeiramente o Senhor. E eu acho que o ensinamento também é nós pensarmos assim, como a Bíblia diz que logo após, no próximo versículo, eles ficaram debatendo entre eles, será que é eu? Será que sou eu? Sim. Cada um ficou falando. Então, eles sabiam que havia possibilidade de eles fazerem aquilo. Então, isso é uma avaliação para nós, que a gente possa cada dia fazer essa autoavaliação. E será que eu estou realmente vivendo em concordância com aquilo que Deus quer, com aquilo que Jesus almeja? Será que eu, no meio do caminho, eu não vou abandoná-lo, mesmo estando ceando, mesmo tendo participado de tantas ceias? Porque, irmãos, quantas pessoas não cearam, não viveram esse momento e hoje estão fora dos propósitos de Deus, estão ainda muitas vezes criticando o próprio Jesus e falando mal da sua igreja. Então, que nós possamos avaliar a nossa vida e que a gente possa pedir que nós nunca possamos ser essa pessoa que vai ser aquele que não vai estar nos planos de Deus, nos propósitos, e que a gente possa participar de todas as ceias que houverem daqui para frente. Amém. Na presença de Deus. Amém. E o quarto tópico que nós vimos aqui está no versículo 26. Ele diz assim: mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. Então entra naquilo que você falou, eles mudaram de assunto, né? Quando Jesus falou que alguém daquele meio ia trair, aí eles já direcionaram para um outro assunto, né? Perguntando quem era o maior, né? Eu acredito que a Páscoa, a ceia, o jantar, é um momento em que a gente precisa ter uma harmonia, precisa ter um momento bom familiar. E eu acho que isso acontece em todas as casas. Nós aqui mesmo em casa já tivemos situações na hora da refeição de algum problema, de discordância, de alguma situação, e fica aquele clima ruim, fica uma coisa chata, porque a refeição é um momento que precisa ser especial, precisa ser um momento de alegria. E eles levantaram um assunto que não tinha nada a ver com aquele momento. Depois que Jesus falou que alguém ia trair, eles levantaram o tema: se alguém vai trair, então quem de nós vai ser o maior? Quem de nós é o melhor? Era mais ou menos essa pergunta. E agora Jesus dá uma resposta interessante. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. E aquele que é o primeiro, seja o servo, seja aquele a quem serve. Então Jesus deu uma lição de humildade. Aqui nesse texto de Lucas não denota isso, mas em outros textos dos outros evangelhos fala que ele tirou uma toalha e cingiu o seu corpo, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos, dando essa lição, mostrando para os discípulos o que era na prática ser essa pessoa. Então eu acho que essa lição de humildade precisa também nesse momento, nessa semana de Páscoa, a gente precisa refletir sobre isso. Será que temos sido humildes, né, no nosso interior? Será que temos refletido sobre nossas atitudes em relação ao orgulho e à humildade, como Jesus fez aqui e deixou esse ensinamento? É algo para se pensar. Sim, nós precisamos também entender que no reino de Deus não há maior, né?
No reino de Deus não há o melhor. No reino de Deus todos somos iguais, e aqui Ele nos ensinou isso, que nós temos que ter um coração humilde, e que todos que participam da mesa do Senhor, todos que fazem a lembrança, trazem no coração a memória de tudo que Jesus fez. Nós não somos melhores do que os que não conhecem Jesus ou aqueles que desprezam Jesus. Jesus morreu por todos. Nós não somos melhores por isso. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A diferença é que quando nós chegamos na mesa do Senhor para trazer a lembrança, nós ceamos, nós lembramos que nós somos pecadores, nós lembramos que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E essa é a diferença, que nós nos vemos necessitados do Senhor. Não somos melhores, mas nós somos necessitados, tanto quanto aqueles que desprezam o Senhor. E o quinto e último tópico, eu gostaria que o pastor lesse, de 28 a 30, ele ensina algo extremamente importante para que seja gravado no nosso coração, que é sobre permanecer. E o que nós vamos ganhar permanecendo junto ao Senhor. E vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém. Aqui o que nos mostra? Que o fato de nós permanecermos com o Senhor, nós teremos um galardão. Nós teremos uma premiação, não que nós vamos estar caminhando com o Senhor para a gente receber esse prêmio, mas Ele diz que isso é o resultado. Que vai ser o resultado, isso vai acontecer naturalmente, que aqueles que ficarão com Ele até o fim, vencendo as tentações, vencendo as tribulações, aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que, como disse Jesus, produzir frutos dignos de arrependimento, aquele que tiver o desejo no coração de produzir esses frutos dignos de arrependimento, aquele que chegar naquele dia, o que ele vai receber como galardão, né? Ele vai estar na mesa do Senhor no céu. Ele vai reproduzir esse momento da ceia literalmente. Amém. Com Jesus. E é interessante quando Jesus, escreve ali para as 7 igrejas, no Apocalipse, João relatando todas as 7 igrejas, no final ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor. Amém. Ou seja, isso quer dizer que haverão perdedores. E quem são os perdedores? Aqueles que não permanecem, aqueles que, por causa das situações, das circunstâncias, às vezes dos seus próprios erros, não conseguem se perdoar e desistem, como aconteceu aqui nesse caso com Judas. Judas não permaneceu porque o seu erro o fez desistir. Pedro, o seu erro o fez prosseguir, se arrependendo e tendo frutos, como a pastora gosta de falar, dignos desse arrependimento. Então, esse é um momento especial, esse é um momento de reflexão, né? Que essa palavra possa alcançar o seu coração. Amém. Que ela possa realmente ter uma revelação dentro de você, amém, dentro de nós, né? Porque é uma semana especial. Não especial por ser a semana, por terem escolhido uma semana, mas pela lembrança. Pela lembrança, pela memória, pela reflexão que essa semana precisa trazer para nós. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora para finalizar. A pastora pode estar orando conosco. Então eu quero que você, onde você estiver, faça esse momento de reflexão, avaliando esses 5 tópicos que nós conversamos aqui. E entregue sua vida ao Senhor. Diga para Ele quais são as suas fragilidades humanas. Deus conhece seu coração. A Bíblia diz que no Salmo 51:6 que Deus quer um coração sincero. Ele almeja que você fale a sinceridade do seu coração. Mas não desista. Não desista do Senhor. Não desista do seu amor. Nada e nem ninguém vale nós desistirmos dessa caminhada até o céu. Então feche os seus olhos, eu quero orar e quero te abençoar nesse dia. Pai querido, nós somos gratos a Ti,
por esse momento, por essa oportunidade de reflexão, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer por nós. Queremos mais uma vez entregar os nossos corações no Teu altar e dizer, Senhor, que nós nos arrependemos daqueles frutos que muitas vezes não têm sido frutos dignos de arrependimento. Nós queremos, Senhor, fazer a conversão do caminho todos os dias. Guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, que nós possamos, Senhor, lembrar desse momento como um momento especial, o momento que o Senhor derramou o seu sangue, o momento em que o seu corpo foi ferido, foi moído, Senhor, por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões. Ô Senhor, vem, Pai, com o Teu poder, alcança cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, que eles possam, Senhor, nunca pensar em desistir, mas que eles ganhem, Senhor, força na caminhada, que eles olhem para Ti, olhem para a cruz, olhem para o autor e consumador da nossa fé, e que nós possamos, Senhor, permanecer firmes e inabaláveis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus realmente possa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estamos muito felizes de poder fazer parte da nossa história na EDPB Esteio. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe.